Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Ciel. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você já curtir aqui, já compartilhar com seus amigos que também estão estudando pra fazer o Ciel, ou que também tem interesse em vir aqui pra Argentina. Já se inscreve aqui no canal porque vão ter muitos outros vídeos aqui sobre outros assuntos relacionados à faculdade. Então já se inscreve aí, vai, eu vou te dar um tempinho pra você se inscrever. Se inscreveu? Então tá bom. Então vamos lá, eu vou contar pra vocês como foi a minha experiência com o Ciel. Vou passar aqui passo a passo por cada uma das atividades da prova, tanto da oral quanto da escrita, e vou contextualizar vocês aqui antes de tudo sobre o que é essa prova e para que ela serve. O Ciel é uma instituição que aplica uma prova de proficiência da língua espanhola. E depois de aplicada essa prova, eles te entregam um certificado falando qual é o seu nível de proficiência na língua. E esse é um dos certificados exigidos pela UBA no ato da sua matrícula. Então ninguém faz matrícula na UBA, independente do curso hoje em dia, sendo estrangeiro, né, e formado no ensino médio em outro país, sem esse certificado espanhol. Além do certificado do Ciel, a UBA também aceita certificados de outras duas instituições, o SEI e o CELU. Os níveis de proficiência da língua são divididos entre o básico, intermediário e avançado. E eu vou falar aqui pra vocês mais ou menos como é que eles são divididos, pra você entender como é que vai ser contada a sua nota e a sua pontuação nessa prova. Então vamos lá. Os níveis básicos são o A1 e A2. Os níveis intermediários são o B1 e B2. Os níveis avançados são o C1 e C2, que é quando você já tem fluência, domínio na língua e já é ninja do espanhol. A UBA não exige da gente esse certificado lá com a notona mais alta. Agora, atualmente, né, aqui em 2020, né, não sei no futuro, porque vai que a UBA decide aí mudar o critério dessa prova, mas hoje, 2020, no presente, a UBA pede o certificado com nível B2. A minha história com o Ciel é um pouquinho longa, né, a gente deu umas treta aí durante um tempo, porque eu comecei a estudar pro Ciel em julho do ano passado, de 2019, para fazer a prova em novembro. E aí, os meus planos eram começar na UBA, né, em fevereiro de 2020. Só que eu não aprovei essa primeira vez que eu fiz o Ciel. Eu fui muito bem na prova oral, tendo tirado C1. Porém, na prova escrita, eu tirei B1 e como a UBA não aceita mais o B1, só o B2, eu tive que refazer o certificado. Porque além de não aceitar, eles não aceitam a nota pedida em certificados diferentes. Então eu precisaria de fazer um novo certificado e ter o B2 nas duas competências no mesmo certificado. Então eu precisei refazer, né, essa prova. E eu refiz ela agora, recentemente, na metade do ano, para começar a faculdade agora no segundo quadrimestre do ano, até porque veio aí o coronavírus, né? Whoopers! Coronavirus! E atrapalhou e atrasou todos os meus planos, não só meu, mas de todo mundo. Mas enfim, então acho que eu posso falar um pouquinho sobre essa prova. Sem mais delongas, vamos falar sobre a prova escrita. A prova escrita é composta de duas atividades. 2 textos que você vai ter que escrever ali de tamanhos diferentes e com propostas diferentes. O primeiro texto é de 100 a 150 palavras. Geralmente é um texto informal ali, né? Para você demonstrar o domínio da língua em situações informais, para falar da sua vida, do seu cotidiano ou de coisas que te rodeiam. Vou falar sobre a minha prova, tá? Como foi a minha prova, que eu ainda lembro. E no meu primeiro texto, eu tinha que escrever um e-mail para um amigo, contando para ele como era a minha nova cidade, o que eu gostava e o que eu não gostava na minha nova vida, como era a minha casa, sabe? O que eu tava fazendo ali, contar como tava sendo a minha vida e meu dia a dia para ele. Então é muito importante a gente saber vocabulário de coisas que a gente já tá habituado a fazer. Porque se você chega lá, eles vão te perguntar coisas sobre você, sobre o seu dia a dia, sobre a sua opinião. Então se você sabe ali falar tudo isso já, te facilita muito e você vai fazer a prova ali muito mais confiante. O segundo texto dessa parte do Ciel, ele é de 250 a 300 palavras. É um texto um pouquinho maior e que geralmente pede ali um conhecimento um pouco mais avançado, né? Não só na prova escrita, mas também na prova oral, o Ciel ele organiza as questões, aumentando a dificuldade gradativamente. Então a primeira vai ser mais fácil, a segunda um pouco mais difícil, por aí vai, até chegar no nível C1 e C2, né? Então, no segundo texto, eu tinha que apresentar a minha opinião referente a um texto lá que eles me deram, né? Eles me deram um texto falando
sobre a venda de dados dos usuários nas redes sociais para as empresas terem um melhor controle de vendas e de como seus compradores se comportam. Então eu tinha que ler aquele textinho ali, eles me deram um textinho e eu tinha que fazer um texto de opinião referente àquilo. A maior dica que me deram em relação a para essa questão, para aprovar essa questão, foi o uso de conectores. Então você abusa muito dos conectores no início do parágrafo, no meio, para adicionar ideias, para finalizar ideias, para concluir, sabe? Então lembre-se de organizar o seu texto e seguir a estrutura que eles te pedirem. Lá na primeira questão, se for um e-mail, escreva um e-mail. Se eles te pedirem uma carta, que também pode acontecer. Na minha primeira vez no CL, eles me pediram para escrever uma carta para um jornal. Então escreva no formato que eles te pedirem. No caso do texto de opinião, a gente sabe, né, como é que é a organização de um texto, né? Tem que ser introduzida a ideia, justificada, exemplificada e concluída de maneira clara. Então faça isso que vai ser sucesso. Agora vamos falar sobre a prova oral, que é uma prova mais dinâmica ali, né? Em contrapartida da prova escrita, que você tem 50 minutos para fazer. Na prova oral, o tempo de prova ali é de 15 a 20 minutos. Tudo vai depender também de quanto tempo você levar falando ali, se você vai usar o tempo máximo que eles te derem ou não. Mas geralmente é de 15 a 20 minutos. Então é uma prova rápida, dinâmica, onde você vai ter que pensar rápido, então chegue lá preparado. Mas calma que eu vou te dar dicas para isso. A prova oral é composta de 5 atividades, aumentando os níveis e cada atividade ali sendo referente a um nível de proficiência. Então a atividade 1 vão ser perguntas sobre você, perguntas fáceis de responder, né? Ali como a primeira atividade da prova escrita, que é basicamente sobre nós, sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida. Então essa atividade ela é composta de 4 perguntas, que são organizadas da seguinte maneira. A primeira pergunta é geralmente sobre vocês. Vão pedir para você se descrever ou falar o seu nome, soletrar o seu nome, falar como você é fisicamente, como você está vestido. A segunda questão vai continuar sendo sobre você, mas agora sobre coisas relacionadas a ações. O que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, o que você tem feito nos últimos dias ou por que você quer aprender espanhol. A terceira questão e a quarta vão te obrigar a usar os tempos verbais. Então, geralmente, vai ser uma sobre passado e a outra sobre futuro. Então, eles podem te perguntar isso sempre dentro da sua realidade, né? Então, o que você fazia quando você era criança? Quais eram os seus hábitos, né? Ou o que você fazia de férias, nas suas férias quando você era criança? Ou sobre o futuro, o que você tem planejado para suas próximas férias? Ou o que você está planejando para o próximo final de semana? Então, eles vão te obrigando aí a usar os tempos verbais organizados de maneira cotidiana. A segunda atividade da prova oral é descrição. Eles vão te dar 2 imagens, você vai poder escolher. O CL sempre te dá a opção ali de você escolher sobre o que você quer falar. Então eles vão te dar 2 imagens, geralmente uma em lugar aberto e outra em lugar fechado. E você vai ter que descrever aquela imagem. Você tem 2 minutos de preparação para fazer essa atividade. A prova é toda feita no computador, né? Então lá na tela vai ter uma caixinha assim com espaço para você digitar as suas anotações. Os vocabulários necessários para essa atividade são roupa, ações, o que as pessoas estão fazendo, se elas estão dançando, cantando, andando, conversando. Uma dica para isso, para você estudar, saber como estudar para isso, é lá em gramática. Está o verbo estar mais o gerúndio. Pesquisa isso aí no Google que você vai encontrar como falar de ações que estão acontecendo. É importante você saber também sobre cores, números, para você poder contar a quantidade de pessoas que tem na foto. Se você escolher uma foto em lugar aberto, é legal você saber como falam as coisas, sabe? Tipo, se é uma praça, saber como falam as árvores, os bancos, ou coisas do tipo assim que podem ter em ambientes abertos. Saber falar como são as roupas das pessoas, né? E supor ali as relações. Se você acha que você é pai, filho, mãe, filho, ou que é um casal, ou que são amigos, onde você acha que eles estão também? Se eles estão em casa, na rua, na faculdade, enfim, no trabalho, qual tipo de ambiente? No meu caso, por exemplo, na última prova que eu fiz, era um casalzinho de senhores sentados na casa deles, né, na sala deles. A senhora estava sentada no sofá com o celular na mão. Ele estava sentado no chão, lendo um livro, e tinha uma mesinha de centro com uma taça de vinho e uma caneca. Então eu tinha que descrever o que eu estava vendo ali, sabe? E é basicamente isso, falar quem você está vendo, o que eles estão fazendo, o que tem de objetos no lugar também. A terceira atividade da prova oral é uma simulação.
Como eu disse, a prova é toda feita no computador. Então, para a prova oral, eles vão te dar um fonezinho com um microfone. E aí você vai fazer uma simulação ali de uma ligação. Ninguém vai te responder, tá? Você tá falando sozinho mesmo, então você imagina uma conversa na sua cabeça. Mas eles vão te dar duas situações. Essa atividade ela é composta de 2 etapas. Então a primeira vai ser informal ou formal, e a segunda, o que ainda não foi, né? Mas vai ser uma formal e outra informal. No meu caso veio a informal primeiro. Eles vão te dar lá a ordem do que você tem que fazer, né? Eles não vão te deixar assim perdido. Então eu tinha que ligar para uma amiga e falar para ela que eu não podia levar o cachorro dela para passear. Eu tinha que dar os meus motivos, me desculpar por não ir e propor um novo dia. Então outra coisa que o CL pede muito pra gente fazer é dar sugestões. Sugestões de datas, de coisas que as pessoas deveriam fazer, soluções de problemas, coisas do tipo assim. Então treine isso, treine propor coisas, sugerir coisas. Vá com as suas desculpas também para essa atividade pensada já, sabe? No meu caso, eu falei que eu não podia levar o cachorro da minha amiga para passear porque a minha avó tinha ficado doente e eu tinha que levar ela no hospital. Essa desculpa serve para várias coisas, então só aí você já matou várias opções que eles podem te dar ali. Também pra desculpar, você pode se desculpar ali sempre da mesma maneira, sabe? Eu tô te ligando pra te pedir desculpas porque eu não posso fazer isso que a gente tinha combinado, porque e entra a sua justificativa. E depois você vai propor uma nova data. Na segunda parte dessa atividade vai ser a mesma coisa. A diferença é que no meu caso foi formal e eu tinha que ligar para um hotel e falar pra eles que eu tinha que cancelar a minha reserva, dar os meus motivos, justificar e propor um novo dia para remarcar essa reserva. Então foi isso que eu fiz. Eu liguei lá e tal, falei que eu tinha um imprevisto no meu emprego e que eu ia precisar desmarcar a estadia que eu tinha marcado naquele hotel e remarcar para uma nova data, e propus ali um novo dia que condizia com a minha desculpa. A quarta e a quinta atividade, elas andam juntas. Então, na quarta atividade, preste muita atenção no tema que você vai escolher. Eles vão mais uma vez te dar 2 opções, agora de temas. Vai ter lá o título, né, dos textos que você vai ler, você vai ver ali sobre o que você acha que você sabe falar melhor. No meu caso, eu escolhi educação à distância. Então você clica lá no tema que você escolher, vai abrir um textinho e 3 perguntas para você escutar. Então você lê aquele texto e escuta as perguntas. Essas perguntas, olha, uma dica aqui, essas perguntas também são organizadas em uma estrutura que, claro, vai mudar ali o tema, né? Mas a estrutura é basicamente a mesma. Então, a primeira pergunta é sempre sobre a sua opinião. A segunda pergunta, eles vão perguntar como é no seu país aquilo que está sendo apresentado. E a terceira pergunta, eles vão te pedir sugestões para uma solução do problema, ou, sei lá, para você sugerir como poderia fazer alguma coisa de uma forma diferente, sabe? Algo do tipo. Então, do mesmo jeito que lá no começo as perguntas são estruturadas, na primeira questão, nessa também são. Como eu disse, vai mudar de acordo com o tema que você escolher, mas a estrutura, sabe? Ali, o que eles realmente vão te perguntar é isso. Então, treine com temas diversos e leia muitos artigos, leia muitas entrevistas, assista muitas entrevistas, matérias em jornais sobre temas diversos, porque pode cair quase sobre qualquer coisa. A quinta questão, como eu disse, vai seguir mantendo o mesmo tema que você escolheu na quarta. Então, você vai ter lá 2 afirmações. Agora, não sobre temas diferentes, né? Porque você já escolheu o tema. Mas 2 afirmações que contrapõem ali sobre o mesmo tema. No meu caso, a afirmação que eu escolhi foi que a educação à distância vem ganhando muita força com o passar dos anos, mas que ela não tomaria o lugar da educação tradicional. E eu tinha que falar o que eu achava sobre aquilo. Então, eles vão te dar lá a estrutura do que você tem que falar, mas é basicamente a mesma coisa que você vai fazer no segundo texto da atividade escrita, da prova escrita. Você tem que expor a sua ideia, justificá-la, exemplificá-la e concluir de maneira clara. Então, basicamente, os mesmos conectores que você vai usar lá para fazer a atividade 2 da prova escrita, você vai usar agora de novo, só que na oralidade, né? Falando. Então, você vai ter de 3 a 4 minutos para falar. Você desembesta a falar ali, porque você não pode deixar muitas pausas ali em silêncio. Essa é uma grande dica que me deram, que realmente faz diferença para a prova oral. Não deixe muito tempo ali de silêncio quando você for responder as perguntas, né? A prova ela funciona da seguinte forma. Você lê e às vezes tem um cronômetrozinho para toda a prova, né? Durante toda a prova. Quando esse cronômetrozinho ali do tempo de preparação termina, já começa a gravar, então você já tem que começar a falar.
E às vezes esse cronômetro, se você já leu e já quer começar a falar, você pode clicar lá. Então, use o tempo que você tem de preparação, escolha clicar, e quando você clicar, já começa a falar. Não deixe espaço assim, tipo, continua falando ali, entendeu? Tá com um bueno, que eles usam muito, sabe? Tipo, quando você não sabe falar ali no começo, fala bueno, creio que, babá, entendeu? Coloca isso, ou procura aí umas outras expressões do espanhol pra você encaixar nesses espaços vazios aí que caibam em qualquer tema. Uma outra dica para essa prova é a seguinte, vamos usar o Brasil de exemplo. Nós temos vários estados, né? Todo mundo fala português, mas cada estado tem o seu sotaque. E no espanhol não é diferente. Cada país que fala espanhol tem o seu acento, a sua forma especial de falar ou de pronunciar certas letras. Como o carioca fala com mais som de sh, e o nordestino tem um outro sotaque, o paulista tem as suas gírias e o pessoal do sul também tem outras coisas, fala diferente. No espanhol a mesma coisa. Então escolha uma variante do espanhol e siga nela, estude nela e você vai fazer a prova inteira nela. Você não pode começar usando um sotaque do espanhol da Espanha e terminar com o sotaque do espanhol da Argentina, sabe? Então busque ali estudar sempre em cima do mesmo acento, né? Que é assim que eles falam, o sotaque. Sempre em cima da mesma variante e fique firme nela, porque às vezes essa oscilação de variante demonstra que você não tem domínio da língua e isso pode descontar contra de você. Agora, antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui pra vocês as minhas dicas pra estudar. Quando eu fiz o CL agora, nessa segunda vez, eu estudei totalmente sozinha. Sem professor particular, sem curso de espanhol, até porque nós estávamos no meio da quarentena, então não tinha nem pra onde eu ir. Então eu estudei totalmente sozinha e essa dica foi a que mais me ajudou mesmo, tá? Vou falar pra vocês aqui então do site do Profedele. Eu vou deixar ele escrito aqui e linkado na descrição. Esse site ele é incrível. Por quê? Porque lá tem atividades de gramática, de vocabulário, cada nível. Então, além de tudo isso, as atividades elas são organizadas nos níveis de cada uma, sabe? Se é A1, aquela atividade referente ao A1 vai estar escritinho lá. Se a atividade é do B2, vai estar escritinho lá. Então, isso te ajuda a separar ali onde é que você está estudando, qual nível você está estudando e o que você precisa saber referente a cada nível para você tirar a nota que você precisa na prova. Então é incrível esse site e a melhor parte de tudo são os simulados. Simulados do CL. O CL, quando você compra a prova do site deles, eles disponibilizam uma demo do exame para você fazer. Só que a diferença é que essa demo vai ser sempre o mesmo tema. Essa demo é muito boa pra gente entender como funciona o cronômetro, como é a organização da prova, quanto tempo você tem de preparação e tudo mais, as questões que você pode adiantar e as que você pode voltar e as que não pode. Então faça sim essa demo que tem lá no site do CL. Porém, pra você treinar no prof dele, são temas variados. Então, por exemplo, os temas que eu falei aqui caiu na minha prova, tem alguns parecidos, tem outros diferentes. E na primeira vez que eu fiz a prova, o tema que eu caiu na minha prova foi o que eu tinha estudado no site do Profedele um dia antes. Então lá são temas que já aconteceram no CL e que podem vir a acontecer com você agora novamente. Então é muito bom você treinar por lá, porque você vai ter essa chance de treinar talvez, né, o tema que vai ser da sua prova. Então entrem lá, vejam e abusem muito desse site. Depois vocês me contam o que vocês acharam e se foi útil pra vocês, tá? Então no vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que essas dicas tenham sido bacanas pra vocês. Foi o que realmente me ajudou e fez muita diferença pra mim, de verdade. Então se ajudou, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários pra eu saber, tá bom? Vou ficar muito feliz de ter o feedback de vocês. Não sai daqui sem se inscrever e sem curtir o vídeo, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês também o meu Instagram, pra vocês me seguirem. Lá eu compartilho coisas do meu dia a dia, falo mais sobre a faculdade, sobre a vida em Buenos Aires e tudo que eu vivencio aqui. E a gente consegue ter um contato melhor. Então me sigam lá, tá? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.